aí galera, beleza? Rodrigão, RS Thunder Performance na área de novo, tá? Dando saga aí na nossa sequência de vídeos, beleza? Antes de tudo quero pedir para vocês, se vocês estão gostando do conteúdo, se inscreve, deixa o like, compartilha o nosso canal. Quanto mais longe o canal chegar, mais conteúdo a gente pode trazer, né? Quero também dizer para vocês se inscrever lá no canal do Cristiano, do Juliano Possidente, custa uns caros para doar. Passa lá, dá um like, deixa lá, se inscreve no canal dele também. Beleza, pessoal? Pessoal, hoje a gente vai falar mais uma vez de um assunto um pouco polêmico. A gente veio falando sobre velocidade média de pistão, bicarburado, velocidade média de pistão, potência e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que define, ela está interligada a tudo no nosso motor, que pode mudar do céu para o inferno o nosso motor, tá? Mas que muita gente não dá muita bola, tá? Que a gente está falando de RL de motor, certo? Que é a relação entre o curso e a biela, beleza? Gente, primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, tem muita gente que diz assim, ó, no mundo da preparação e tudo mais, o RL de 0,30 é bom, acima de 0,35 é ruim, 0,40 é terrível, o teu motor tu não vai conseguir girar essa rotação que tu queres caso o teu RL está muito ruim. Gente, isso não tem nada a ver, tá? Esse vídeo é um assunto bem complexo, talvez eu vou estar dividido em duas partes, né? Mas vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender, não existe RL bom, não existe RL ruim, certo? Antes de você dizer se o RL está bom ou se está ruim, você tem que perguntar, qual cabeçote tu usa? É 4 válvulas por cilindro? É 2? Como é que é o teu ângulo? Como é que está o diâmetro das tuas válvulas? Como é que está o uso do teu cabeçote? Qual que é o diâmetro do teu pistão? Qual que é o deslocamento volumétrico do teu motor? Qual que é a graduação do teu comando? Qual que é o levante do teu comando? Qual que é o cruzamento de válvula do teu comando? Aí depois você pode dizer se o RL está bom ou se o RL está ruim para o projeto dele. Beleza? Porque o RL envolve tudo isso. O RL está diretamente ligado à velocidade média do nosso pistão. Na verdade, a velocidade momentânea do nosso pistão. Certo? Então, tudo no motor gira em torno do quê? Do nosso pistão, em cima do movimento do nosso pistão. Então, o RL define a aceleração e a desaceleração do nosso pistão. E por consequência ele define o quê? A aceleração e a desaceleração do fluxo do nosso cabeçote. Ele define a curva de subida e descida de fluxo do nosso cabeçote. Ele influencia em qual ângulo do virabrequim que o nosso pistão vai ter mais aceleração ou menos aceleração. Ele engloba tudo isso. Beleza? Então, mas vamos lá. Se a gente pesquisar na internet, no YouTube, em vários lugares, né, o que a gente vai encontrar? O RL é o curso virabrequim dividido por 2, né? Curso virabrequim dividido por 2, dividido pelo comprimento da biela. Tá, beleza. É isso que a gente vai encontrar na internet. Vamos lá. Vamos continuar dando aquele exemplo do nosso APzinho 1.8, que eram os exemplos que a gente está dando desde o começo, né? Mas a conta é a mesma para qualquer um. Vamos lá, todo mundo já deve ter visto, mas vamos calcular de novo. O RL do nosso APzinho 1.8. Curso virabrequim dividido por 2, 86,4 dividido por 2, dividido pelo comprimento da biela, 144. Isso aqui vai ser 43,2 dividido por 144, que se não me falha a memória, vai dar algo em torno, se não me falha a memória, vai dar 0,3. Isso aí, 0,3, certo? 0,3. Beleza. Aí, quando um cara vem dizer assim, porque o teu LL de 0,35 é ruim. Aí tu pergunta assim para ele, tu sabes me dizer o que é o 0,35? O que é esse 0,35? Né? Já, porque o cara quando vem falar o que não sabe, a gente tem que quebrar no meio. Vamos lá. Gente, esse 0,30, 35, 40, tá? Que seja, isso aqui nada mais é que o cosseno do ângulo, certo, gente? Cosseno do ângulo. Isso
é esse 0,30. 0,30, 0,40 é o cosseno do ângulo. Pô, mas tá ficando louco, né? Cosseno do ângulo, tá pirando, tá viajando na batatinha? Não. Vamos lá. Por isso que eu falei também, nós vamos dividir isso aqui em 2 vídeos, porque vai ser longo o assunto. Vamos lá, gente. Imagine que aqui a gente tem o círculo do nosso virabrequim, né? Que a gente tem um curso daqui de cima até aqui embaixo 86,4. Aqui é o centro do nosso virabrequim, certo? E aqui a gente tem o nosso pistão, certo? Numa condição onde a biela, tá tudo retinho, vamos por assim, alinhado em 90 graus, né? O centro do virabrequim vai estar alinhado com o centro do pistão. No meu desenho aqui talvez não esteja, né? Mas lá vai estar, certo? E quando a gente está calculando o RL, metade do curso dividido pelo comprimento da biela. Por que metade do curso? Porque a gente está calculando o momento que a biela está mais inclinada, que ela está mais deitada, mais de lado. Que é quando a biela vai estar aqui, ó. Aqui nessa ponta aqui, ó. Certo? E o pistão está descendo, o virabrequim está fazendo o giro, deslocou, inclinou a nossa biela. Certo? Aí a gente acha 0,30. Que eu disse para vocês que é o cosseno do ângulo. Tá, o cosseno do ângulo. Que porra é essa? Vamos explicar, né? Talvez você já deve ter ouvido falar. Quem estudou até ensino médio, quem não estudou, mas já deve ter ouvido falar. Na lei dos triângulos, retângulos, cateto oposto, hipotenusa, seno, cosseno, tangente. Certo, gente? Vocês vão concordar comigo que isso aqui é a nossa biela. Aqui é o nosso virabrequim. Aqui esses dois centros, independente da posição do pistão na biela, eles sempre vão estar alinhados. Então, se a gente traçar uma linha aqui, certo? Uma linha aqui. E temos a nossa biela. O que a gente tem? Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, certo? E aqui a gente vai ter o nosso triângulo retângulo, certo? Vamos lá, vamos redesenhar isso aqui. Vamos redesenhar. Isso aqui eu só vou virar ele, vou dar um tombo nele. Aqui a gente vai ter, né? Ó, isso aqui, isso e isso. Nosso ângulo de 90 graus, que estava aqui, eu dei um tombo, ele veio parar aqui. Beleza? Vamos lá. Agora vamos entrar, porque para vocês verem que mecânica não é só apertar parafuso. Mecânica tem matemática também, gente. Não é bem assim, não. Vamos lá. Então, se aqui é o ângulo de 90 graus que estava aqui, é sabido que aqui é o quê? Aqui é metade do curso, que é o nosso 43,2. Então, daqui até aqui eu tenho 43,2 milímetros, né? Nesse caso, né? Mas pode ser metros, jardas, o que vocês quisessem, desde que use sempre a mesma unidade de medida. Certo? Aqui, a gente sabe que é o comprimento da nossa biela, que é, no caso do nosso AP, é 144. Então, daqui até aqui, eu tenho um comprimento de 144. Certo? Então, quando a gente calcula o RL, a gente está calculando de maneira mascarada, né? Muita gente, eu acredito que até mesmo sem saber, está calculando esse ângulo aqui, ó. Certo? Não da maneira propriamente dita em ângulo, mas a gente está calculando esse ângulo aqui. Qual que é o ângulo de abertura ou de inclinação, nesse caso, né? Nesse caso é abertura aqui, inclinação, que a gente vai ter na nossa biela quando ela estiver aqui, no ponto mais deslocado para a lateral possível. Certo, gente? E como é que a gente calcula isso? Gente, a gente não precisa inventar a roda, né? Teve um cara que criou um negócio chamado Teorema de Pitágoras, que ele vai dizer para a gente o que é esse ângulo aqui, esse ângulo, né? Vamos chamar de A. Não é o correto, mas vamos chamar de A para associar o ângulo. O ângulo é igual ao seno de menos 1, certo? Do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos lá, voltando lá para o nosso ensino médio, para a nossa lei dos catetos opostos, hipotenusa. Quem que é a nossa hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado maior do nosso triângulo retângulo.
No caso, é esse lado, sempre esse lado inclinado. Então, essa aqui é a nossa hipotenusa, que a gente sabe o tamanho dela, a gente sabe que ela tem 144. Cateto oposto, o nome dele já diz, ele é o cateto oposto. Oposto a quem? Oposto ao ângulo do meu triângulo retângulo. Então, a gente também já sabe, está aqui o nosso cateto oposto. A gente já sabe que ele é de 43,2. Então, é só a gente jogar na forma, com a nossa calculadora, e vida que segue, vamos ser felizes, né? Já que alguém já calculou para nós, né? Vamos lá. Seno de menos 1, certo? Cateto oposto, 43,2, dividido pela hipotenusa, que é 144. Beleza? Agora eu vou pegar a calculadora, que aí de cabeça não dá, né? Vou pegar a calculadora aqui do nosso celular. Vamos lá, calculadora científica. Vamos lá. Seno de menos 1 de 43,2 dividido por 144. 17,45. Ou seja, ele está dizendo para a gente 17,45. 17,45 graus. Ou seja, ele está dizendo para a gente que nesse momento, exatamente nesse momento, no nosso AP 1.8, o ângulo de inclinação da nossa biela é de 17,45 graus, certo? Ela está inclinada a um ângulo de 17,45 graus. Beleza. Aí tá, poxa, mas eu sei que aqui tem um comprimento de biela, eu sei que tem aqui. Como é que eu vou saber? Isso aqui, lembrando, a gente está tratando daqui, né, que é do centro do pistão, praticamente, então, do pino do pistão até o centro do virabrequim. Tá, Rodrigo, como é que eu também posso calcular aqui? Eu posso saber a distância que eu vou ter aqui entre o meu pistão e o meu contrapeso do virabrequim, que vai estar mais ou menos, vai estar vindo para essa região aqui? Sim, você também pode calcular isso aqui. Então, você vai calcular quem? Você vai calcular o seu cateto adjacente, certo? Que vai ter a formulazinha matemática, tudo, mas no final já vou adiantar para vocês que ele é de 137,37 milímetros. Ou seja, quando a nossa biela está nesse ângulo de inclinação aqui, certo? De 144 milímetros, daqui do centro do nosso virabrequim até no centro do pino do pistão, certo? A gente tem uma distância de 137 milímetros, aproximadamente. Aqui a gente tem o 144 da nossa biela e aqui a gente tem o 43,2, certo? Tá, beleza, Rodrigo. Falasse, mas o que isso aí tudo tem a ver agora com o meu cabeçote, com o meu fluxo que vai circular no cabeçote? O que isso tudo tem a ver? Vamos lá. Se vocês repararem, gente, o movimento rotacional do virabrequim, ele vai causar um movimento linear no nosso pistão, certo? E à medida que, quanto mais, digamos assim, mais alto for o RL do nosso motor, quer dizer que mais inclinado, maior vai ser esse ângulo aqui da nossa biela. Ou seja, quanto maior for o ângulo da nossa biela, mais brusca, né? Mais brusca vai ser a curva de aceleração e desaceleração do nosso pistão. Por quê? Porque se vocês calcular ângulo a ângulo, né, que não vem ao caso aqui, vocês vão notar que vocês vão chegar a um cálculo matemático que em torno de 70 graus aqui seria 90, né? De 70, certo? A 110 graus, nesse range aqui, é a região em que, pelo movimento rotacional, o pistão tem a maior velocidade de deslocamento. Ou seja, ele sofre uma aceleração e sofre uma desaceleração. E depois ele tem uma desaceleração constante aqui, chega ao ponto morto inferior, que é uma zona praticamente neutra, inicia a aceleração levemente,
tem uma aceleração mais brusca, uma desaceleração e começa a chegar próximo do ponto morto superior, de novo, certo? Então vamos lá. Quanto mais alto for o nosso RL, mais a biela vai inclinar. Então, como a biela não vai esticar, teoricamente, a não ser que ela quebrar, né? Como ela não vai esticar, ela tem um tamanho fixo, quanto mais ela for inclinando para o lado aqui, certo? Mais ela tende a puxar o pistão para baixo, certo? De uma maneira mais rápida, não é que está aumentando o curso, está puxando de uma maneira mais rápida, está dando uma curva de aceleração. Ou seja, motores com RL, né? Se a gente traçar um gráfico aqui, né? Motores que têm um RL mais baixo, certo? Motores de RL mais baixo, que eu vou fazer na caneta preta, eles tendem o quê? Eles tendem a ter uma curva de aceleração e desaceleração do pistão mais linear, certo? Devido ao quê? Porque eu tenho menos oscilação aqui, nesse ângulo. Por quê? Porque se eu movimentasse reto, certo? Exatamente reto, a minha aceleração ia ser constante. Só que como eu tenho a inclinação, ela não é constante justamente por causa da inclinação. Como a biela está descendo aqui, ela está indo para o lado e está indo para baixo, como ela não estica, já está descendo. E está inclinando, ela está ficando, digamos assim, teoricamente, ela está ficando mais curta devido à inclinação. Certo? Porque se eu descer reto é uma coisa. Agora, se eu vim descendo e vim fazendo isso aqui, ela vai descer mais rápido. E é isso que acontece em motores de RL mais alto. Motores de RL mais alto, eles têm as curvas de desaceleração e desaceleração do pistão mais bruscas. Eles têm uma curva assim, ele acelera e já desacelera. Ele tem uma curva mais brusca de aceleração e desaceleração do pistão. Tá? Ah, Rodrigo, mas então o motor com RL mais alto não gira altas rotações? Não. Tem motores com RL de 0,35 girando 9.000 RPM, sem problema nenhum. Só que vocês têm que estar cientes que o quê? Que quanto mais inclinada a nossa biela esteja, maior vai ser a força exercida pelo pistão na camisa. Porque conforme eu estou inclinando, ela está puxando o meu pistão para o lado, contra a camisa do lado direito, nesse exemplo. E quando eu fazer o ciclo contrário, vai ser a mesma coisa, também vai estar forçando. Aí entra a parte de ovalização de cilindro, de tudo mais, todos esses fatores. Só que, se eu tiver um cilindro de um material resistente, um pistão resistente, que resista a isso, não tem problema nenhum. Eu posso virar 9.000 RPM no meu motor. Ah, mas o motor vira quadrado? Não, não necessariamente, porque você também tem o contrapeso do virabrequim, que também é calculado em cima do RL, mais um fator. O contrapeso do virabrequim, ele também está ligado ao RL. Por quê? Se eu tenho um ângulo de inclinação menor, essa curva de subida do meu pistão, aqui, é mais fácil empurrar alguma coisa em linha reta do que eu empurrar em atravessado para cima. Então, se eu tenho menos RL, eu posso ter menos contrapeso no meu virabrequim, porque é mais fácil do meu pistão subir. Se eu tenho um RL mais alto, eu preciso de mais contrapeso no meu virabrequim. Isso é nítido nos AP. Os AP 2.0, o contrapeso do virabrequim é maior que o dos 1.6 e é maior que o dos 1.8, justamente porque o RL do motor é o RL, teoricamente, mais alto que tem. Então, ele precisa de mais contrapeso para fazer esse movimento, certo? Então, também é nítido que um motor com RL maior, ele vai ter uma velocidade máxima de pistão, certo? Uma velocidade máxima de pistão, uma VMP, só que aí não é média, uma velocidade máxima de pistão, vai ser maior do que em motores com RL menor. Porque o motor com RL menor, como ele tem menos inclinação, esse movimento ele é uma velocidade mais constante, mais linear, nesse caso. Por isso que, muitas vezes, por quê? Por que o motor AP 1.8 aguenta mais potência que um AP 2.0 original? Sendo que a biela é a mesma, o diâmetro ali, a parede do pistão é a mesma, é tudo igual. Muitas vezes é justamente por causa disso. Porque como ele causa acelerações e desacelerações
mais bruscas, né, no meu pistão e no meu conjunto num todo, ele tem uma tendência natural de quebrar o pistão, quebrar o pino do pistão, entortar a própria biela, porque ela dá uma aceleração brusca, freia bruscamente, então você tem uma chance de entortar ou de quebrar essa biela, de virar as bronzinhas do mancal maior em um motor que tem um RL mais alto, certo? Mas um RL alto não impede você de girar altos RPMs, certo? E também, para dar uma pincelada já no cabeçote, que vai ficar para um próximo vídeo, que eu acho que está ficando bem extenso já, aqui, se eu tenho, né, certo? Se eu tenho um RL alto, que eu tenho essa variação mais brusca de velocidade, eu preciso o quê? Eu preciso que o meu comando esteja enquadrado para mim aproveitar esse momento aqui, ó, onde eu tenho a maior velocidade do meu pistão. Porque se eu abrir a minha válvula nesse momento, se eu tiver o ponto de levante máximo da minha válvula nesse momento, é o momento em que o meu pistão está fazendo um deslocamento mais rápido, que ele vai conseguir ter um arraste de ar maior para dentro do cilindro. Beleza? Então, eu preciso ter um comando simétrico, assimétrico, eu preciso definir a queime do meu comando, a rampa de abertura e de fechamento de válvula do meu comando, justamente para casar com esse momento de aceleração do meu pistão. Enquanto no motor que eu tenho uma aceleração mais linear, que eu tenho essa rotação aqui, faz diferença eu aproveitar esse range? Faz, com certeza, você está ganhando potência, só que não faz tanta diferença quanto em um motor com RL mais alto. Porque o motor com RL mais alto, o pistão vem lento, dá aquele pico de aceleração e já perde. Então, se em vez de eu abrir a minha válvula para admitir ar aqui, onde eu tenho a maior aceleração, certo? Eu errar no cálculo e ela abrir aqui, vamos supor, o que vai acontecer? Eu vou pegar um momento de menor velocidade do meu pistão, onde eu tenho menos velocidade, um efeito de Venturi, né? Um efeito de arraste de ar muito menor, e quando eu estiver atingindo o meu pico de velocidade no fluxo, eu vou lá e pum, fecha a válvula. Aí o meu fluxo de ar vai vir, vai dar de cara com a minha válvula fechada e vai criar aquela ressonância absurda dentro do meu coletor. Enquanto se eu deslocar isso aqui para o momento certo, eu vou estar aproveitando o maior efeito Venturi, né, dentro do meu pistão, sugando o ar para dentro, porque ele está numa velocidade mais alta, e vou estar fechando a minha válvula quando a velocidade do ar já esteja desacelerando, quando ele já está perdendo velocidade. Com isso eu não dou aquela ressonância tão brusca dentro do coletor. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Vou estar lançando um próximo vídeo no canal, para ir na próxima semana, provavelmente. Até peço desculpa, eu estava meio conturbado aí, não gravar antes. E a gente vai conversar tudo isso mais a fundo, essa parte de como influencia, como não influencia. E também ainda tem tudo isso, RL bom ou é ruim. Além disso, você saber qual que é a curva do comando que você está usando, qual que é a relação de válvula que você está usando. Porque no motor que tem um RL mais linear, que tem uma curva mais linear, você pode usar uma válvula menor, um comando com uma duração maior. Você deixa a válvula mais tempo aberta, porém a válvula e o duto é menor, então você ganha velocidade no duto para ganhar efeito de arrasto de ar. No motor com RL alto, às vezes você não consegue isso, você tem que fazer o contrário. Você usa a válvula maior com um comando menor, certo? Mas tudo isso a gente vai conversar num próximo vídeo, beleza, gente? E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Né? Eu tentei passar de uma maneira simples, mas tem que envolver um pouco de matemática para entender o porquê das coisas, né? Que não é tudo bem assim que nem está na internet. Mas, se vocês gostaram, deixa o like aí. Vamos pedir o próximo vídeo, que semana que vem é aquele que ele vai pro ar. Valeu, pessoal!